A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, com mais uma palavra do Senhor hoje para nós, no corações, para nós se fortalecer em Deus, em nome de Jesus. E a palavra hoje se encontra em Romanos, capítulo 5, começa no versículo 12 ao 15. Amém? Aqui nos fala sobre um pouco sobre o pecado e a salvação de Cristo. Que o pecado entrou através de Adão. E através de Cristo veio a salvação. Então, é Adão e Cristo. Amém? Então, nós vamos ler Romanos, capítulo 5, do versículo 12 ao 15. Amém? O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, que todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas desde os tempos de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram, como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, que é Adão, né? Mas a graça de Deus é muito maior e ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo, o Senhor. Então, nós podemos ver aqui uma explicação bem clara na Bíblia explicada. Você pode ler na sua outra Bíblia, também vai falar, que tem as Bíblias mais explicadas em português e as outras um pouco menos, né? Então, estou lendo na bem explicada para entender que até uma criança entende bem explicadinho, bem claro, né? Então, nós podemos ver que Adão, né, pecou e o pecado entrou no mundo. Mas nós vimos aqui que Deus deu o seu Filho, Jesus Cristo, o Senhor, que veio, nasceu, cresceu, morreu numa cruz e ressuscitou e voltou ao Pai. E ele trouxe a salvação. Amém? Então, todos que o receberem como único Senhor e Salvador de sua vida, recebem o perdão gratuito e a salvação. Claro que tem que ser uma caminhada com Deus. Eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e eu começo uma caminhada com Deus, pedindo perdão, fazendo a coisa certa, aprendendo da palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. E vivo a palavra de Deus. Amém? Se você precisar de ajuda, qualquer acompanhamento, pode entrar pelo WhatsApp em contato, que eu te ajudarei naquilo que for possível. Amém? No meu alcance, lhe ajudar para ter uma caminhada saudável com o Senhor Jesus, seguindo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém?